Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar uma leitura do livro O Espírito da Verdade. É de autores diversos, que é o Francisco Cândido Xavier e o Valdo Vieira. A lição de hoje é Renascer e Remorrer. É o capítulo 5. Usufruímos da espiritualidade, o continente sem limites de onde viemos, no universo físico, o mar sem praias em que navegamos, e quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mais breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive, assim, em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido dos seus lábios, na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Lins de Vasconcelos editou esse texto. Fechemos os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus. Rogar a Deus a misericórdia do entendimento e da razão.
para que possamos, com o trabalho de hoje, com as lições de hoje, abrir as nossas mentes e o nosso entendimento como seres humanos, aliviando, Senhor, os nossos caminhos por onde andamos. Que a tua misericórdia infinita desça sobre nossas vidas, iluminando, Senhor, para que nós possamos ter o entendimento necessário para compreendermos por que estamos aqui. Misericordioso Pai, sois todo poder e bondade, Senhor. Coloca sobre nossas cabeças nesse instante aquele fogo do Espírito Santo que desça sobre nós e que nós possamos entender tudo porque estamos e porque queremos, Senhor, de alguma forma, aliviar os sofrimentos nossos e de nossos irmãos. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, nossas vidas e o nosso entendimento. Abençoai a nossa irmã que hoje veio nos falar. Que nós possamos entender cada dia mais, Senhor, os teus propósitos e as tuas lições. Que assim seja, Senhor. Vou. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Como a nossa irmã disse, hoje nós vamos falar sobre renascer e remorrer. Do que vocês acham que nós estamos falando? Reencarnação, exatamente, né? Nós vamos falar sobre reencarnação. E o que é a reencarnação para nós espíritas? O que nós achamos que seja a reencarnação? Nós vamos continuar pensando sobre isso, mas eu vou colocar para vocês aqui a minha impressão. Vocês depois vão construir o seu próprio conceito, assim como a leitura que a Graça fez para nós lindamente. Muito obrigada, Graça. Nós vamos aqui agora ter as minhas impressões, porque posteriormente, como a minha colega falou na palestra passada, cada vez que a gente lê, né, a Ilse colocou isso muito bem na palestra dela, nós temos uma impressão, uma captação maior daquilo que a gente lê. E essa é a minha impressão, que eu consegui capturar. E vocês depois passem a ler, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo e na lição do Espírito de Verdade, quem tiver o livro, ou em PDF, ou físico em casa, leiam e vejam o que vocês tirem de conclusão sobre isso. Tá bom? Então, o que é a reencarnação para nós espíritas? Para nós espíritas, a reencarnação é uma lei natural. Nós compreendemos que nascer e morrer é um exercício natural, porque é nela, na reencarnação, que se objetiva a justiça divina. Isso está claro para todos nós aqui, não é? A justiça divina se faz através da reencarnação. Se não existisse a reencarnação, não existiria a justiça de Deus para conosco. Nós aprendemos isso ao longo da nossa doutrina, dos nossos estudos, não só no Evangelho, não só no Livro dos Espíritos, mas através de outros espíritos também, que trazem para nós essas explicações. Jesus, através da reencarnação, desses ensinamentos reencarnacionistas, da comprovação de que existe a reencarnação, ele mostra para nós que nós somos herdeiros da própria evolução. Que a cada momento, a cada ação nossa, quer seja nessa encarnação ou na erraticidade, ou seja, quando estamos desencarnados no plano espiritual,
ou quando voltamos, nós estamos exercitando a nossa herança de vidas e vidas e vidas. E por isso é nascer e remorrer. A vida é uma escola. Nós estamos aqui nesse momento fazendo a nossa graduação para um mundo melhor, para a nossa vida cada vez mais feliz. E aí, Jesus mostra para nós, porque quando o Lins de Vasconcelos traz essa lição para nós, ele chama atenção, como a Graça diz, para o capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, nós temos bem-aventurado os aflitos, tá? Então, nesse capítulo 5, ele chama atenção para nós no item 12. O que é o item 12? Motivos de resignação. E nós, principalmente nós brasileiros, todas as línguas, mas nós brasileiros temos significados diferentes para as várias palavras. Nós vamos pegando, dando acepções novas para as palavras. Então, nós temos o mau hábito de achar que resignação significa acomodação. E não é isso, tá? O Lacordaire, então, fala para nós que Jesus costuma dizer para nós: Deus não coloca, e isso tá aqui nesse capítulo 5, só que no item 18. O Lins de Vasconcelos está nos falando do item 12, mas é uma sequência. O Lacordaire traz, ele é um dos espíritos da verdade, que traz para nós a explicação desse item, motivos de resignação. Então, ele diz, olha, Deus está sempre dizendo para nós que nós não temos peso no ombro que nós não conseguimos carregar, tá? Por isso, a doutrina espírita fala, a cada um segundo as suas obras, não é? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, a espiritualidade diz para nós, e ela Lacordaire, sofrimentos como prelúdio da cura. As dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. E aí o Lacordaire diz para nós assim, imaginemos um homem que tem uma dívida comunal com alguém. E aí o seu devedor chega para ele e diz assim, olha, se você hoje, agora, me pagar a 100ª parte do que me deve, eu vou esquecer todo o resto. Mas, se você não fizer isso, eu vou te atormentar até você pagar tudo que você me deve. O que esse homem faria? Ele não iria se esforçar, isso é Lacordaire dizendo aqui, nesse item 12 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Esse homem não iria se esforçar ao máximo para pagar uma 100ª parte de uma dívida? Não seria assim? Ele não iria se esforçar a juntar todos os bens que ele tivesse para conseguir pagar essa dívida? Então, é isso que o Lins de Vasconcelos está querendo nos chamar a atenção aqui. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, a responsabilidade de nossas reparações, porque nós não podemos só nos arrepender e expiar. Arrepender, isso nós aprendemos na doutrina, que nós temos 3 fases de cumprimento das nossas tarefas nesse processo reencarnatório. Porque como diz aqui o Lins de Vasconcelos,
Nós temos sempre dores angariadas entre nós aqui, entre nós mesmos, entre os nossos próximos, entre o meio ambiente que a gente vive, porque a gente ainda é muito imaturo. Então a gente ainda comete muitos erros, né? Então, o que acontece? Se eu posso pagar 1/100ª parte de uma dívida enorme, por que não fazer? Não é? Então, o Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos dizem para nós: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E aí, o Kardec pergunta para ele e os Espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros são. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, olha só, para algumas pessoas, e nós vimos isso no nosso cotidiano, essa vida aqui é uma dor, um sofrimento enorme. Para outras, uma expiação, é um momento de poder fazer alguma coisa. E para outras é uma missão, porque elas nem precisariam estar aqui e vêm para nos auxiliar. Para essas pessoas que lamentam muito, o seu processo reencarnatório fica mais difícil, não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos em casa. Nossa criança está com febre. Todo mundo aqui sabe o que é dipirona. É uma delícia dipirona, né? A criança já sabe. Para as pessoas que são naturalistas, o própolis, que é outra delícia. E aí você põe o própolis no copo e fala assim: meu filho, minha filha, vamos tomar? Mas você está com febre, meu amor, você precisa melhorar. Não quero não. Minha filha, um gole só e você toma mais um pouquinho de água, tanto com a dipirona quanto com o própolis. E ele fica enrolando. Tem criança que não. Toma, mãe, me dá outro copo. Então, essa é a pessoa que vem com uma missão. Essa que fica adiando é aquela que lamenta, que acha um horror a reencarnação, que é um absurdo. Eu só estou fazendo uma analogia, viu, gente? Não quer dizer que toda vez que a criança fica com febre, ela está vivendo um processo. É só uma analogia para vocês saberem o que é o motivo da resignação. Então, à medida que nós vamos vivendo o nosso processo reencarnatório, nós vamos aprendendo o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui? Eu estou falando de nós espíritas. Eu não sei dizer os evangélicos, os católicos, porque eu não convivo com a doutrina deles. Então, não sei como é que eles explicam todas essas questões de sofrimento, tá? Mas para nós espíritas, isso é absolutamente claro. A cada um segundo as suas obras, e que nós precisamos realmente, então tem 3 caminhadas. Eu estou sofrendo, por quê? Em um dado momento da minha vida, sofrendo no sentido de que eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho uma tarefa a cumprir, não é? Então, quando eu quebro um copo na casa alheia, eu preciso comprar outro copo para repor, não é assim? A mesma coisa, eu fiz um mal para alguém, eu preciso, primeiramente, ter consciência que eu fiz esse mal. Então, chama-se
arrependimento. Basta arrepender? Não. Não é que o outro vai me cobrar, eu me cobro. Eu, espírito, que estou aprendendo, estou cada vez melhor, falo, nossa, eu não devia ter feito aquilo. Aí eu vou expiar. Expiar é vivenciar na pele, no sentido, na vida, o que eu fiz de mal para o outro. Então eu vou ver como é tentar sentir o que ele sentiu. Vê que o Lins de Vasconcelos diz assim, olha, quem tinha motivo para lamentar, para gritar e urrar, era Jesus, que foi crucificado inocentemente. E, no entanto, ele entendia, porque, não sei se vocês já pararam para raciocinar, Jesus veio para ser crucificado, para morrer na cruz? Não. Ele assumiu essa responsabilidade enquanto Cristo que era, ou seja, um espírito de alto nível, a possibilidade de ser crucificado podia ter sido diferente. Quem aqui já estudou a vida de Jesus através de relatos de vários livros? Nós sabemos, inclusive, nossa querida Joana de Ângeles, que Ilse fez a leitura do texto dela na aula passada, foi Joana de Cusa. Joana de Cusa era amiga de Cláudia, esposa de Pilatos. E ela foi até a casa de Cláudia e disse, Cláudia, interceda por Jesus. Ele é o nosso mestre. E Cláudia intercedeu. Pediu a Pilatos para não crucificar Jesus. Mas o orgulho, a prepotência, a política, o amor à materialidade da terra e não à espiritualidade, fez com que aqueles homens da política da época abandonassem a justiça e cometessem os enganos que cometeram. Jesus podia não ter sido crucificado, mas ele foi em função da falta de amor ao próximo e também de amor à justiça. Então, nós sabemos que nesse processo nós temos então o arrependimento, a expiação. No processo de expiação, nós temos a oportunidade, que é o último item da nossa. Isso pode ser feito concomitantemente: arrepender, expiar e reparar. A reparação é fazer o bem no lugar do mal que fizemos. Às vezes podemos fazê-lo aqui, nesse momento, nesse nosso processo reencarnatório. Às vezes, só em outra vida. E aí, a teia de relações espirituais, a programação espiritual é feita para que voltemos em comum acordo para repararmos e assim cumprir as nossas tarefas, né? Então, Lins de Vasconcelos quer nos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: tolera com paciência, tá aqui, tolera com paciência as inevitáveis, mais breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos soluções através do esforço próprio, tá? Então, não adianta. Põe o meu nome lá no caderno de vibrações da Casa do Caminho, a gente põe. Mas vai reordenar aquilo que você precisa fazer? Não, tá? É um adendo a mais, uma oração feita na sala de passe, uma vibração, é um estímulo a mais. Mas aquilo que te cabe, só a você cabe fazer. Emmanuel nos diz, em Ceifa de Luz, na lição Renovação e Amor, que tudo na vida pode novamente ser reorganizado, tá? Para que cumpra a evolução espiritual. Eu não sei se vocês estão lembrados,
Algumas palestras anteriores, um senhor veio aqui e falou muito bem sobre: será que a gente deve deixar para a próxima encarnação a resolução de alguns problemas? E a gente viu que não, né? Que não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Como dizia minha mãe, que Deus a tenha, o que tem que assar, vamos fritar, porque arruma logo, né, o que precisa ser arrumado. Então nós precisamos de aceitar com paciência, mas essa resignação é uma ação dentro da resiliência. Não podemos deixar de jeito nenhum nos acomodarmos diante do nosso processo reencarnatório. Não é isso que Deus quer de nós quando Ele nos diz: temos motivo para resignação. O motivo para resignação é a consciência de que somos herdeiros de nós mesmos. É nossa responsabilidade traçar o nosso caminho para a evolução. Então, aceitação e paciência sem fugirmos do trabalho. Aceitação não é calma inoperante, muito pelo contrário. É ação construtiva. E como é que eu faço isso? Como é que é essa ação construtiva? Precisamos acolher as experiências que a vida traz, abrindo-nos ao aprendizado sem lamentações. Porque quando a gente lamenta demais, nós perdemos a oportunidade da reflexão. É como se a gente estivesse tentando escutar uma bela melodia no meio de uma balbúrdia de barulhos. Então, como é que você vai sentir o prazer daquela melodia, daquele canto, das notas musicais, do sentimento que as melodias maravilhosas e harmoniosas traz para nós, se a sua cabeça está cheia de coisas, de barulhos ao redor? Então, nós precisamos ter resiliência. E como é que nós adquirimos essa resiliência? A fé. O que é a fé? Por que nós, espírita, falamos que a nossa fé é raciocinada? O que é uma fé raciocinada? É uma fé com comprovações daquilo que nós acreditamos, tá? Quando a gente fala que existe reencarnação, está na Bíblia. Está lá na Bíblia. Quando os discípulos dizem para Jesus: olha, eles estavam falando que o Senhor era Elias. E Jesus diz: Elias já veio. E vocês não reconheceram? E aí eles lembram que Elias era quem? João Batista. Quando a gente vai na história de Elias, vê que quando ele vence os seus adversários, ele manda degolar todos. Ele podia ter deixado todos vivos, porque já eram seus escravos, seus vencidos. Mas ele mandou degolar todos. E aí ele pediu como expiação cumprir a lei de Deus, sendo um precursor da vinda do Salvador, que era Jesus, e também não precisava morrer degolar. Foi uma consequência natural do orgulho e da prepotência de algumas pessoas na política local da época, tá? Então, nós devemos esperar o tempo de Deus, mas esperar o tempo de Deus não é ficar deitado em berço esplêndido, não. Tá? É agir. Quando não aceitamos as tarefas que nos são impostas, vamos retomá-las e retomá-las e retomá-las até que nós despertemos. Sempre é tempo para recomeçar. Mas é muito melhor que recomecemos antes que seja tarde. Uai, se sempre é tempo, por que fica tarde? Porque vai ficando mais complicado.
Nós sabemos aqui que nós estamos vivendo momentos de reordenação do nosso mundo. Não é só os seres humanos que estão mudando, o próprio ambiente planetário está mudando, não é? Nós sabemos que dentre as leis divinas tem a lei de transformação, a lei de destruição. Para refazer, algumas coisas precisam ser destruídas. Não é assim que a gente faz na vida da gente? A gente, para arrumar a nossa casa, a gente não tira tudo do lugar? E aí depois a gente repõe organizadamente. Algumas coisas a gente joga fora porque não é mais útil, não cabe mais a nós. A gente doa, ou a gente, quando estão inacessíveis a qualquer um, a gente joga fora e a gente reordena. É o que está acontecendo com o nosso mundo. Aquelas pessoas que não cabem mais aqui estão sendo retiradas ou para voltar em missões, auxiliando, ou para ir para outros mundos em missões, auxiliando, mas às vezes de uma forma mais sofrida, como vieram para cá os capelinos, para nos ajudar a deixar de ser seres primitivos para ser seres mais evoluídos, até chegarmos a essa condição. Então, precisamos ter fé na justiça divina. E é essa fé que faz com que nós acreditemos que não é concorrendo com o outro, mas nos unindo uns aos outros que vamos fazer uma vida melhor para nós e para o nosso próximo. A natureza não dá saltos. Não adianta eu querer cobrar de mim coisas que eu ainda não tenho capacidade para suportar. Tanto que quando a gente vai fazer o nosso planejamento reencarnatório, a espiritualidade diz o seguinte: olha, isso aqui é muito para você. Eu acho melhor você deixar isso para outra encarnação. E faz um mapa reencarnatório de acordo com aquilo que a gente suporta. E, se vocês forem ler aqui, o Luiz de Vasconcelos fala: a cada mundo, nós vestimos uma roupa adequada para viver naquele mundo de acordo com as condições que nós temos. Tá? Então, aqui mesmo, às vezes, a gente troca essa roupa, não essa roupa física, mas a roupa mental, a roupa espiritual. Quantas e quantas vezes a gente para conversar com um amigo ou com um familiar mais íntimo e a gente acaba descobrindo: nossa, mas você era terrível, hein? Como você mudou. Você também, como você melhorou. Não é assim? A gente se vê e como a gente mesmo se autoanalisa assim. A gente para e fala assim: nossa, eu dava tanto valor a essas e essas coisas, hoje em dia, né? Então, quando a gente perdia algum objeto material, a gente às vezes ficava arrasado. Hoje em dia, se perdemos esses mesmos objetos, a gente fala: já aproveitei bastante, que alguém fique com ele. Seja bem empregado. O que está acontecendo conosco? Nós estamos tirando o homem velho e recebendo esse homem novo que o Cristo quer de nós, né? Nessa resignação ativa, nessa resignação transformadora, não de uma resignação morosa, sem ação. Então, o autoconhecimento nos transforma. Vamos ficando cada vez mais felizes e habilitados à medida em que vamos galgando nosso desenvolvimento espiritual. Olha só. As portas do cemitério jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. Então, segundo a simbologia bíblica, vão ser pesados no juízo final
o que a gente tem de bagagem espiritual, né? E essa balança, essa medição, somos nós mesmos que fazemos conosco, né? Então, o que eu estou levando na minha mala? O que eu estou trazendo quando eu venho para um novo processo reencarnatório? Então, a senha não é sofrer, é a prática da caridade. Quando a gente não entende essa prática da caridade, a gente sofre, né? Porque a gente fala assim, ai, a vida é tão dura comigo. Aí um colega fala assim, vamos lá ajudar no bazar da Casa do Caminho. Menina, não posso, eu tenho um churrasco, tá marcado, ó, faz muito tempo, eu não posso ir. Ah, mas você vai lá só uma horinha, leva isso aqui ali para mim. Ai, que difícil. Para mim hoje não dá. Mas aí você quer receber. É aquilo que os antigos falam, tudo vem a nós, nunca o vosso rei. Né? Então, o esquecimento maduro e amoroso de nós mesmos, não é o relaxo para conosco, não. É o esquecimento maduro para conosco mesmo. É aquilo que Jesus fala no Evangelho. Se alguém te pede para andar 10 passos, ande 20. Se alguém lhe pedir a capa, dê-lhe também o vestido. Quando a gente começa essa prática da caridade, que é essa resignação amorosa, a gente vai ficando mais leve. A gente vai vivendo, por exemplo, às vezes eu estou assim, com uma dor na coluna, com dor de cabeça, sentindo cansada. E aí eu venho para a Casa do Caminho e encontro aquela senhora que vem para cá assistir a palestra com muito maior dificuldade física do que eu estou sentindo. Eu vejo aquelas pessoas que estão doando o seu tempo e às vezes até o seu dinheiro numa caridade com o próximo, com muito menor condição do que eu, não é? Então, quando eu vou para um trabalho na rua para distribuir os kits de higiene, de alimentação para os moradores de rua, eu volto e falo, meu Deus, como eu sou rico. Eu tenho todo dia uma cama limpinha para deitar, um chuveiro para me banhar, roupas no guarda-roupa, e eu mas não tem roupa nenhuma, né? Eu estou sem roupa. E tem gente morando na rua, com fome. E eu achando que eu sou uma pessoa desventurada. Então, o esquecimento amoroso e maduro de nós mesmos, na prática do amor ao próximo, nos faz aflitos felizes e com melhor bagagem para entrar em mundos mais ditosos. E era isso que eu tinha para trazer para todos nós aqui. E eu pergunto para mim e para vocês, o que nós estamos fazendo da nossa reencarnação? O que nós estamos trazendo de bom para mim e para o meu próximo? Vá para casa, releia o capítulo 5, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver, tem PDF, você pode baixar no seu celular. E pergunte para você, será que você precisa pedir tanto? Ou você já pode doar um pouquinho? Muita paz.